Muito bem, então vamos começar as questões da nossa aula número 3. Banca VUNESP. A respeito dos princípios aplicáveis à Seguridade Social, assinale a alternativa correta. O princípio da solidariedade representa o dever de participação de todos os segmentos sociais no financiamento do sistema de Seguridade Social, autorizando a instituição de contribuições previdenciárias desvinculadas de qualquer contraprestação. Será que é isso mesmo? Não pode ter uma contraprestação? Letra A, errado. O princípio da solidariedade quer dizer cooperação da maioria em favor da minoria, em certos casos, da totalidade em direção à individualidade. Significa a cotização ao procedimento por cotas de certas pessoas com capacidade contributiva em favor dos despossuídos. É um mútuo auxílio, mesmo obrigatório, dos indivíduos. Significa dizer que os não necessitados de hoje, contribuintes, serão os necessitados de amanhã, custeados por novos não necessitados que surgem. O erro da alternativa é dizer autorizando a instituição de contribuições previdenciárias desvinculadas de qualquer contraprestação, uma vez que, havendo contribuição, é devida, sim, a contraprestação previdenciária, certo? Então a letra A é falsa. Letra B. O princípio da equivalência de benefícios e serviços para as populações rurais e urbanas assegura uma identidade nos eventos sujeitos à cobertura, não impedindo que sejam estabelecidas regras distintas para o custeio. Letra B, podemos dizer que ela está correta. Vamos lá. A uniformidade significa que o plano de proteção social será o mesmo para trabalhadores urbanos e rurais. Pela equivalência, pelo princípio da equivalência, o valor das prestações pagas a urbanos e rurais deve ser proporcionalmente iguais, certo? Princípio da proporcionalidade, certo? Deve ter uma proporção aí no pagamento dos benefícios. Os benefícios, então, devem ser os mesmos, ou seja, deve existir uniformidade. Desculpa, gente, a letra vai variar. Eu vou jogar aqui embaixo, fica melhor. Deve existir uniformidade. Então a cobertura deve ser uniforme. Ok? Os benefícios devem ser os mesmos, uniformidade, mas o valor da renda mensal é equivalente, não igual. Então, equivalência aí a depender do contexto individual, né? de cada um desses grupos. Então, letra B é a alternativa correta. Vamos ver as demais. Letra C. O princípio da irredutibilidade dos benefícios assegura que, uma vez concedida a prestação, a renda mensal do beneficiário deve ser reajustada de forma a preservar o seu valor material. Errado, né? Aqui nós temos o princípio da irredutibilidade, ok, dos benefícios. E o que ele diz? A redução do valor nominal dos benefícios da Seguridade Social, ele não ocorre, não é possível. Assim, o poder público não poderá reduzir o valor das prestações mesmo durante períodos de crise econômica, certo? Por mais que não esteja aqui na questão, mas a gente tem que saber isso. No tocante aos benefícios previdenciários, é garantido ainda o reajustamento, que mantém o valor real dos benefícios consoante índices definidos por lei. Então, eu tenho o valor nominal e o valor real. O valor nominal é o valor numérico, o valor real é o valor de acordo com o índice do INPC, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Dessa maneira, os benefícios da saúde pública e da assistência social, eles estão protegidos apenas pela irredutibilidade nominal,
enquanto os benefícios previdenciários gozam de irredutibilidade material, quer dizer, com ajustamento definido em lei, fundamentado aí no princípio da contributividade do sistema. Então, letra C, falsa. Letra D. O princípio da precedência da fonte de custeio não impede que o poder público, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, conceda a jurisdicionado benefício previdenciário sem prévia previsão legal. Errado, né? O princípio da pré-existência do custeio cuida de manter o equilíbrio da Seguridade Social. Tem que ter aí uma previsão de quem vai custear, de que forma vai ser custeado o benefício. Então, impede aqui que benefícios ou serviços da Seguridade Social sejam criados, sejam majorados, sem que antes sejam estabelecidas as correspondentes fontes de custeio, de financiamento, né, de receita dessas prestações. Assim, não pode o Poder Judiciário conceder benefício previdenciário sem prévia autorização legal, ok? Então, é preciso, sim, que haja a prévia previsão legal. Letra D também falsa. Letra E. O princípio da gestão democrática da Seguridade Social determina que a administração do sistema seja tripartite. Morreu aqui, né? A gente sabe que é quadripartite. E conte com a participação exclusiva de representantes dos trabalhadores, empregadores e dos órgãos públicos. Errado. A administração da Seguridade Social é quadripartite. Além disso, vejamos o que diz o artigo 194, inciso 7 da Constituição Federal. Prevê lá o caráter democrático, o princípio do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, gente, apareceu tripartite e matou a questão, certo? Então, letra B, alternativa correta. Próxima. Instituto AOCP. Considerando o contexto histórico da saúde no Brasil, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Com regulamentação através da Lei Eloy Chaves, o AS concedia benefícios pecuniários nas modalidades de aposentadorias e pensões, bem como na prestação de serviços do tipo de consultas médicas e fornecimento de medicamentos, se constitui ou constituíram em embrião do Seguro Social, correspondendo ao primeiro período da história da Previdência Social. E só para lembrar, a gente vai aparecer um card aqui em algum lugar, né, aqui em cima, dizendo para vocês, vai ter um link para uma aula que nós temos aqui no canal sobre a evolução da Seguridade Social no Brasil, que vai incluir todos esses aspectos históricos, incluindo a Lei Eloy Chaves, tá bom? Então, vamos resolver a questão. O que nós temos que ver aqui primeiro? A banca está questionando, em relação à Lei Eloy Chaves, sobre qual instituição concedia benefícios pecuniários nas modalidades de aposentadorias, benefícios pecuniários nas modalidades de aposentadorias e pensões, bem como na prestação de serviços médicos, um tipo de consultas médicas, e fornecimento de medicamentos. E se constituíram em embrião do Seguro Social, né, que deu origem à Seguridade Social. Nos nossos dias, óbvio. Correspondendo aí ao primeiro período da história da Previdência brasileira. No Brasil, considera-se como marco inicial. Não foi a primeira lei, certo? Mas o primeiro marco inicial da Previdência Social nasce com a Lei Eloy Chaves de 1923. É o decreto legislativo, depois você confere na nossa aula, certo? Decreto, o card já deve ter aparecido aí para você. Decreto legislativo, número
4.682 de 1923. E ele instituiu o quê? Instituiu as caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. Então, a instituição que concedia benefícios pecuniários nas modalidades de aposentadorias e pensões, bem como na prestação de serviços do tipo de consultas médicas e fornecimento de medicamentos, se constituíram em embrião do Seguro Social, correspondendo ao primeiro período da história da Previdência brasileira. E eram quem? As caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs, certo? Aqui na letra E. Vamos analisar cada uma delas, das alternativas. A letra A fala no Sistema Médico Previdenciário, o SIMP. Letra A, errado, porque no Brasil considera-se, como a gente falou, como marco inicial da Previdência Social, a Lei Eloy Chaves, de 1923, pelo Decreto Legislativo 4.682 de 1923, que instituiu as caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. Logo, a instituição que concedia benefícios pecuniários nessa modalidade, né, que foi aí o considerado o primeiro embrião do Seguro Social no Brasil, foram as caixas de aposentadorias e pensões lá na letra E. Letra B, mesma coisa, está errada, né? Já temos aí a resposta. Letra C, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS, não, ele é muito posterior. Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, também é dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, errado. Então, letra E, alternativa correta. Vamos em frente. Banca FCC. Em relação aos princípios constitucionais da Previdência Social, considere. Item 1. O Sistema Previdenciário Nacional engloba a universalidade da cobertura e do atendimento, significando que todos que vivem no território nacional têm direito ao mínimo indispensável à sobrevivência com dignidade, salvo aqueles que não tenham contribuído para com a Seguridade Social. Item 1, errado. Por quê? A universalidade da cobertura, ela deve ser entendida como as contingências, quer dizer, aquelas situações que não estão previstas na vida da pessoa, mas que estão previstas pelo sistema de seguridade social e pelo próprio sistema de previdência nacional. Quer dizer, quem sabe quando que vai ficar doente e por algum mal, seja ele do coração, fígado, estômago, etc., né? Então são as contingências aí da vida. Então, a universalidade de cobertura deve ser entendida como as contingências que serão cobertas pelo sistema, como a impossibilidade de retornar ao trabalho, à idade avançada, à doença, à morte, etc. Já a universalidade do atendimento refere-se às prestações que as pessoas necessitam de acordo com a previsão em lei, como ocorre em relação aos serviços. Então, aqui está errado, porque no enunciado ele fala: o Sistema Previdenciário Nacional engloba a universalidade de cobertura e do atendimento, significando que todos que vivem no território nacional têm direito ao mínimo indispensável à sobrevivência com dignidade, salvo aqueles que não tenham contribuído para com a Seguridade Social. Não, universalidade aqui da cobertura é em relação às contingências, certo? Que serão cobertas pelo sistema. A universalidade do atendimento se refere às prestações que as pessoas necessitam, de acordo com a previsão em lei, né, como no caso dos serviços de saúde e serviços de assistência social. Na Previdência Social, apenas aos que contribuíram. Então, item 1 é falso. Item 2. A Constituição Federal reafirmou o princípio da irredutibilidade ao garantir o reajustamento dos benefícios, a fim de lhes preservar-lhes o valor real, conforme critérios legalmente estabelecidos. Opa, o item 2 nós podemos dizer que é verdadeiro. A proposta do princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios é de que o benefício não seja alterado no decorrer do tempo, em seu valor real, ou seja, é a garantia de que o benefício não será reduzido pela inflação, por exemplo, mantendo-se assim
inalterado, conservando o poder aquisitivo inicial. Item 2, verdadeiro. Item 3, é defesa, quer dizer, é proibido, tá? Em qualquer hipótese, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social. Número 3, item incorreto. Regra geral, é vedada a adoção de critérios diferenciados de aposentadoria, certo? Todavia, a Constituição Federal traz aí uma série de exceções. Onde é que nós vamos encontrar essas exceções? Podemos ir lá no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, que diz o seguinte. Artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E o parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e parágrafo 5º. Então, na alternativa, diz que é defeso, então é proibido, então é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio, concessão de benefícios em regime próprio da Previdência Social. Parágrafo 4A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados, olha só, para a aposentadoria de servidores com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. O parágrafo 4b diz: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. O parágrafo 4º-C diz: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então veja, o dispositivo, ou melhor, a alternativa diz que é proibido em qualquer hipótese a adoção de requisitos e critérios diferenciados. Acabei de ler 3 aqui para vocês. Né, que existem sim exceções, existem critérios, requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria, certo? Então, vou até colocar aqui, parágrafo 4º, o 4A, o 4B e o 4C, certo? Já deixei, inclusive, ele anotadinho para vocês aí no vídeo, para que vocês guardem, memorizem e anotem no caderno de vocês. Então, item 3 é falso. Então, qual é a única alternativa correta? Letra B, o item 2. Todas as demais erradas. Próxima. A Seguridade Social, segundo a Constituição Federal de 1988, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e a assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Agora vamos ver se cada um desses itens, qual deles está correto, né? Item 1, universalidade da cobertura e do atendimento. O item 1 está de acordo com o que prevê o artigo 194, item 1 é o 194, parágrafo único, que você já conhece, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Então, o item 1 está ok. Vamos ao item 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Também está de acordo. Item 2 está de acordo com o 194, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Olha os princípios aí, gente. Item 2, correto. Item 3, tratamento diferenciado para a seguridade profissional e a não profissional. O item 3 não se trata de um objetivo da Seguridade Social, pois a gente não encontra isso na redação do artigo 194 da Constituição. Então, item 3 está incorreto, é falso, tá? Se estiver correto, eu vou marcar, fazer um círculozinho. Item 4, irredutibilidade do valor dos benefícios. Ok, está de acordo. O item 3 não tem redação nenhuma. O item 4 não tem ligação nenhuma com o 194. O item 4 está de acordo com o 194, parágrafo único, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Então, podemos considerar correto. E o item 5? Equidade na forma de participação no custeio. A assertiva aqui, ela está de acordo, item 5, com o previsto no artigo 194, parágrafo único, inciso 5 da Constituição Federal de 88. Item 5, correto. Item 6, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. O item 6 não se trata de objetivo da Seguridade Social. A gente não encontra isso no artigo 194, tá? Nem colocaria ele aqui para não confundir. Aliás, nem vou colocar para não confundir. Então, item 6, errado. E o item 7, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, ok? Com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Também está de acordo o item 7 com o artigo 194, parágrafo único, inciso 7 da Constituição Federal de 88. Correto. Então, quais os itens estão corretos? É só eliminar aqueles que não estão corretos, que é o item 3 e o item 6. Onde é que nós temos, então, o 1, o 2, o 4, o 5 e o 7. Letra C. Podemos marcar. Beleza? Em frente. E é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho, certo? Para que você seja notificado quando nós tivermos novas aulas. Tem aula toda semana aqui no nosso canal. Seja de direito constitucional, seja de introdução ao direito, seja de seguridade social e direito previdenciário. Tá bom? Eu vejo vocês, então, na próxima aula. Falou, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.